Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a parte 1 da aula de fenômenos ondulatórios. Essa é uma aula, que sempre cai. É a questão que é a figurinha que a gente coloca lá no Enem e que vai cair todo ano. Sempre cai. E geralmente essas questões que caem, elas são questões mais teóricas, né? Então, a primeira coisa que a gente vai começar aqui falando é sobre a reflexão. Então, a reflexão da luz, ou de algum tipo de onda, ela vai ocorrer quando a onda ela vai encontrar, essa diferença de meio, um objeto. Em vez dela alterar o seu meio, ela continua, ela prossegue no mesmo meio. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês uma fibra ótica. Então, a fibra ótica ela é conhecida por ocorrer sempre reflexões internas dentro dela. Então, repara que o feixe da luz verde, o feixe de luz verde, ele sempre volta para o mesmo meio. Ele não passa por essa superfície da fibra ótica. Então, aqui ocorre reflexão, várias reflexões internas dentro da fibra ótica. A reflexão, ela existe em dois tipos. A gente tem a reflexão que a gente chama de reflexão regular, onde a superfície ela é regular, ela não tem nenhuma variação ali, ela é retinha. Então, os raios incidentes e refletidos, os raios incidentes vão incidir, sobre essa superfície retinha e os raios refletidos vão passar por ela. Então, nesse caso, nesse tipo de reflexão, nós temos imagens, por exemplo, igual essa imagem. A montanha está refletindo no lago. E como o lago, ele não, nesse caso, o lago está paradinho, não existe nenhuma imperfeição ali, está retinho, quando a gente brincava na piscina, vamos ficar paradinho. Então, é o que está acontecendo nesse lago. Então, a gente tem uma reflexão regular. Já existe o que a gente chama de reflexão difusa. Isso ocorre quando? Quando a superfície ela vai ser irregular. Então, se a superfície é irregular, cada raio ele vai bater em uma superfície em que tem uma inclinação diferente. Então, vai criar uma imagem diferente. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho ali um cara que ele tá naqueles espelhos, Antigamente tinha muito isso em parque de diversões, a sala dos espelhos. Que aí a gente tinha essa questão em que cada espelho a gente se via de uma forma diferente. Igual esse cara aqui que está em 3 espelhos diferentes. Só que uma coisa sobre a reflexão é que a gente precisa sempre traçar o que a gente vai chamar de reta normal. Ou normal, Geralmente fala só normal. E ela diz o seguinte, a reta normal, ela precisa ter o ângulo de 90 graus com a superfície. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma reflexão regular, com essa superfície, eu tenho que todas as normais eles vão ser iguais, elas vão ser paralelas entre elas de acordo com os raios que estão vindo. Só que quando eu tenho uma reflexão difusa, e como tem essas imperfeições ali na superfície, cada reta normal vai ter um tipo de inclinação. E aí, o que isso vai implicar, Por que isso é tão importante? Porque, olha, repara, quando eu tenho a superfície, eu tenho que o raio incidente, ele vai ser igualzinho o raio refletido. Se eu tenho inclinações diferentes, eu vou ter raios refletidos indo para lugares diferentes. Então, por isso que a imagem fica totalmente diferente. Beleza? Agora, a gente vai falar sobre a refração. O que é a refração? A refração é aquele fenômeno que ele vai bater sobre a superfície e vai entrar. Então, a gente fala que o fenômeno em que o raio luminoso atravessa a superfície em que está inserido, mudando seu meio de propagação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um raio de luz que atravessou o ar e foi para a água. Então, repara que, olha, esse lápis, ele parece que ele está tortinho, Parece que ele está quebradinho. Por quê? Porque a refração, ela mudou o meio. Se ela mudou o meio, vai ter implicações diferentes na reflexão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um cara fazendo um feixe num aquário, alguma coisa de vidro ali. Então, olha, repara que conforme eu vou alterando a inclinação, o raio luminoso também está alterando sua inclinação. E aí,
Por que isso? Porque toda vez que a gente muda de meio, a gente vai mudar a velocidade da luz, que a luz tem velocidade diferente do meio. E, na maioria dos casos, essa mudança de velocidade também implicará na mudança da trajetória de propagação. Então, por isso que a gente tem um lápis tortinho e ali o feixe de luz, né, variando. E aí, vamos falar um pouco mais sobre essa questão da variação da trajetória, né, quando muda de meio. Então, uma coisa que é uma das implicações é o índice absoluto de refração. O que é isso? Eu tenho que esse índice, ele vai nos dizer, é como se fosse uma propriedade do meio. Ele vai nos dizer como que a velocidade da luz vai se comportar naquele meio. Então, eu tenho que o índice absoluto de refração, ou índice de refração, né, como a gente geralmente chama, vai ser o C, que é o valor da velocidade da luz, dividido pela velocidade da luz naquele meio. Então, eu tenho que isso vai ser o índice de refração. Então, lembrando que a velocidade da luz, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? E aí, por exemplo, aqui eu tenho que uma tabelinha, né? Assim, geralmente a gente não precisa, esses valores de índice de refração são dados pra gente na prova. Mas assim, o ar é bom a gente sempre lembrar, 1. Então, por que é 1, né? Então, a velocidade da luz no ar, ela é bem próxima da velocidade da luz no vácuo. Então, por isso que é 1, né? Se eu tenho valores praticamente iguais, um dividido pelo outro, eu tenho que aquilo dali vai ser 1. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte: quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade daquele meio, porque eu tenho que as velocidades, a velocidade do vácuo e a velocidade do meio, se o índice de refração for maior, é como se elas estivessem uma se afastando mais da outra. Então, eu tenho que, quanto maior o índice de refração, menor a velocidade de luz naquele meio, tá? Então, são grandezas inversamente proporcionais. E aí, seguindo, falando sobre o índice de refração, a gente tem a lei de Snell. A lei de Snell, ela vai falar um pouco sobre esse comportamento também. E aí, a gente viu, né, que quando a luz ela passa por um meio com um índice de refração diferente do qual ela estava antes, ela vai mudar a direção. Então, a gente pode calcular esse desvio angular da trajetória da luz através da lei de Snell. E ela vai dizer o seguinte: o índice de refração do meio 1 dividido pelo seno do ângulo do meio 1 vai ser igual ao índice de refração do meio 2 multiplicado pelo seno do ângulo do meio 2, né? Então, a gente multiplica o índice de refração e o ângulo quando a gente muda o meio. E a gente tem que lembrar que esse ângulo, ele vai ser sempre medido em relação ao normal, não em relação à superfície, sempre em relação ao normal. Então, vamos ver aqui. Olha, eu tenho o meio 1, que tem um índice de refração 1, e tenho o meio 2, que tem um índice de refração 2. Se eu tenho uma luz que incide, né, nessa interface de um meio entre outro, e essa luz ela refrata, eu preciso traçar a normal e colocar para onde esse meu raio está sendo defletido. E aí eu tenho o ângulo do meio 1 e o ângulo do meio 2. Olha, sempre medido em relação à normal, não em relação à superfície. Só para a gente ficar atento a isso, eu trouxe para vocês esse esquema aqui. Olha, a gente sabe que o índice de refração do ar é aproximadamente 1. Então, olha, o interface ar-água, eu tenho que a água tem mais ou menos 1,33 como índice de refração. Então, olha, se eu calcular, eu tenho que o ângulo da água vai ser mais ou menos 40, né? Se o ar estiver vindo 60 graus. Se o ar continua vindo 60 graus e ele vai para o vidro, eu tenho que a índice de refração do vidro é 1,50. Então, esse ângulo reduziu, ó. Repara aqui, ó, o índice de refração aumentou, o ângulo em relação ao normal reduziu. O diamante, o índice de refração dele é 2,40, ó. Diminui mais ainda o meu ângulo. Então, eu quero chamar a atenção para vocês nesse caso que
quanto maior o índice de refração, mais o raio vai se aproximar da normal e menor vai ser o ângulo. Então, o índice de refração e o ângulo também são grandezas inversamente proporcionais para o nosso estudo. Beleza, pessoal? Então, a gente fica por aqui nessa nossa primeira parte. Eu deixo para você uma frase de Albert Einstein e que fala o seguinte: uma pessoa que nunca cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. E é isso, gente. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima aula.